Oi, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Vamos lá começar, então, nossa aula. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 12 participantes só. Mas vamos começar. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? E aí? Já estão Tudo bem, e você? Tudo bem. Já estão no pós-prandial aí, tranquilos, né? Então, tá bom. Então, pessoal, é o seguinte. Nós vamos hoje falar sobre tuberculose. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, tá bom. Então, é o seguinte. Eu falei com vocês na aula anterior sobre inflamação aguda e inflamação crônica, ditas inespecíficas. Porque quando nós fazemos ou damos esse diagnóstico, do ponto de vista anatomopatológico da patologia, nós, quando examinamos uma lâmina, nós não temos condição de dizer, a não ser em algumas situações excepcionais, que tipo de agente que está causando aquela inflamação, tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Então, você se lembra quando eu falei que a inflamação aguda ela é temporal, o problema dela é o tempo, né, de evolução, leva horas, dias, não mais do que isso. E se ela não se curar, se não houver uma cura daquela inflamação, ela pode progredir para uma fase crônica, que vai levar mais tempo. Então, esse conceito, né, é de tempo. Só que quando o agente ele não tem lesões específicas, nós dizemos que é uma inflamação inespecífica. Então, nós não conseguimos fazer, baseado nesse conceito, qual o tipo de agente que está causando aquela inflamação. Isso é válido para as bactérias de maneira geral, para queimaduras, para agentes físicos e químicos. Mas tem alguns agentes etiológicos que nos permitem fazer o diagnóstico. E quase sempre esses agentes etiológicos que nós falamos que vai dar uma reação específica, normalmente eles surgem já numa situação crônica, de cronicidade. Quer dizer, não passa, você não percebe a passagem pela fase aguda. Às vezes é uma forma fugaz, muito rápida, que você não percebe. Então, quase sempre, as lesões, quando se instalam, já permite o diagnóstico daquele agente. A tuberculose é um deles. A tuberculose, vamos dizer, seria o agente, a lesão prototípica ou a doença prototípica desse tipo de inflamação, que permite que você faça o diagnóstico. Claro que tem algumas outras doenças crônicas que também ficam assim meio nebuloso. A gente não consegue realmente dizer que tipo de agente é aquele, mas a tuberculose a gente consegue. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre isso. Bom, então, a tuberculose, os agentes causadores da tuberculose humana é o chamado Mycobacterium tuberculosis hominis e o Mycobacterium tuberculosis bovis. Eu aqui hoje vou me deter mais na chamada tuberculose pulmonar, embora também tenha outros tipos de tuberculose em outras áreas do corpo, mas eu vou falar mais da tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar, habitualmente, ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis bovis, hominis. A Mycobacterium tuberculosis bovis é também patogênico para o homem, mas é transmitido pelo boi, pelo leite não pasteurizado. Isso é comum, às vezes, no interior, quando não se pasteuriza leite e não se vacina o gado bovino
contra o Mycobacterium tuberculosis bovis, aparecer esse tipo de parasita, esse tipo de germe vai causar a tuberculose humana no homem. A Mycobacterium tuberculosis bovis é transmitida pelo leite não pasteurizado. Quer dizer, esse bacilo ele é expelido através da mama, né, do gado. Então, existe no interior muitas áreas com gado tuberculoso. Então, isso aí passa, né, pela não pasteurização do leite, e o gado não vacinado. Já o Mycobacterium tuberculosis hominis, que é o mais comum, né, do homem contrair, ele é transmitido pelas vias aéreas, as chamadas partículas de Frigg. Então, são aerossóis em que a pessoa escarra, tosse, e aquilo, então, fica no ambiente, e a pessoa, então, contrai, né, esse bacilo pelas vias aéreas. O fato é que também alguns tipos de tuberculose, principalmente a tuberculose intestinal, ela pode tanto ser contraída pelo leite não pasteurizado, que é a forma mais frequente, como também pelo Mycobacterium tuberculosis hominis, do pulmão, porque a pessoa pode deglutir aquele escarro contaminado e infectar, então, o intestino. Então, a tuberculose intestinal, ela pode ser devida tanto ao Mycobacterium tuberculosis bovis, através do leite não pasteurizado, quanto o Mycobacterium tuberculosis hominis, quando o paciente deglute o escarro contaminado. Muito bem. Bom, o Mycobacterium tuberculosis, chamado bacilo de Koch, é uma bactéria que é chamado de bacilo álcool ácido resistente. Por quê? Porque na sua cápsula bacteriana, no seu envoltório, existem lipídios que eles retêm a chamada fucsina de Zil. Então, esse método de Zil-Nielsen, o que acontece? Você expõe aquele material que você quer examinar, a chamada fucsina de Zil, e depois submete aquele material a ácidos e a álcool. Então, se não for bactéria álcool ácido resistente, ela vai se descorar, não fica corada. Se for bactéria ácido álcool resistente, ela vai ficar corada, permanecer corada. Então, ela se cora pela fucsina de Zil, porém, se você expuser aquele material, né, ao álcool, ao ácido forte, a bactéria não vai se descorar. Por isso é chamada de álcool ácido resistente. Essa bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também ele é da mesma família do Mycobacterium lepre, que vai dar o chamado mal de Hansen, ou a lepra. O Mycobacterium lepre é semelhante ao Mycobacterium tuberculosis, ok? Só que lá é chamado bacilo de Hansen ou mal de Hansen. Aqui é chamado bacilo de Koch. Por quê? Koch foi um pesquisador alemão que, no final do século XIX, 1870, 80, ele descobriu e identificou esse bacilo, dando o nome, então, de bacilo da tuberculose ou bacilo de Koch. Até então, a tuberculose era tratada de maneira empírica. A história da tuberculose é muito antiga, ela acompanha a humanidade, né? Então, ela tem desde a antiguidade do Egito, existem múmias lá que conseguiram isolar o bacilo de Koch. Recentemente conseguiram isolar. Então, é muito antigo, né? Só que ninguém sabia que era uma doença, né, infecciosa. Então, pensou-se em várias coisas, né? E só depois de Koch é que realmente se identificou
e formalizou que a tuberculose é transmitida pelo bacilo de Koch, portanto, é uma doença infecciosa. O problema é que esse bacilo, ele é um bacilo que ele é de baixa virulência, ele não se replica, né, de maneira muito grande, igual, por exemplo, os bastões e outros bacilos. Então, ele provoca uma reação lenta do organismo. Então, vocês estão vendo aqui uma coloração específica no material, né, de uma biópsia, do bacilo de Koch. Então, tem essa forma. Aqui também Mycobacterium tuberculosis. Se a gente observar, eles estão todos retidos dentro de macrófagos e alguns lá do lado de fora dos macrófagos. Então, o que acontece com esse bacilo? O macrófago, quando fagocita esse bacilo, habitualmente não destrói o bacilo, não consegue destruir o bacilo. Então, o bacilo vai se replicando dentro do macrófago, dentro do osteócito. Depois de um certo tempo, o osteócito se rompe, então o bacilo é liberado para o meio extracelular, para o meio intersticial. Então, essa é a maneira. Ele é muito lento, a sua reprodução, né? É de baixa virulência. Bom, a tuberculose ela é dividida, para efeito de estudo anatomopatológico, em duas formas. A chamada tuberculose primária e a tuberculose secundária. Então, o que é a tuberculose primária, inicialmente? É aquela tuberculose em que os indivíduos que contraem essa tuberculose não tiveram contato anterior com o bacilo. São pessoas anérgicas, então ainda não tiveram ainda uma reação imune contra o bacilo. Então, quando a pessoa contrai o bacilo, geralmente pelas vias aéreas, volto a repetir, através da inalação do bacilo no ambiente, nas partículas de Fligg, ele desenvolve uma lesão padrão, né, que é essa aqui, é o chamado complexo primário de Ghon. Então, a primeira coisa, a reação padrão da tuberculose primária em indivíduos que não tiveram contato com o bacilo, portanto, indivíduos virgens do contato do bacilo, é o chamado complexo primário de Ghon. O que significa complexo primário de Ghon? O nome está dizendo complexo. Complexo é mais de uma lesão. Primário, por ser primário, né? Não ter tido ainda o contato com o bacilo. Então, esse complexo primário ele é dividido em cancro de inoculação, linfadenite e linfangite. Então, esse é o complexo primário de Ghon que ocorre no pulmão. Vou voltar a repetir. Cancro de inoculação, também chamado nódulo de inoculação, linfadenite e linfangite. Linfadenite, inflamação do linfonodo. Linfangite é inflamação dos vasos linfáticos. Então, essa é a tríade que caracteriza o complexo primário de Ghon. Mas existe um outro tipo de tuberculose primária que, às vezes, não obedece a esse padrão aqui do complexo primário. Às vezes, em pessoas muito imunodeprimidas, pode acontecer isso aqui. Em vez de passar por aquele complexo primário, ela evolui já na fase primária para a chamada tuberculose progressiva, primária progressiva. Essa tuberculose primária progressiva, ela se assemelha a uma pneumonia bacteriana aguda, como se fosse uma inflamação aguda do pulmão, em que você vai ter consolidação do lóbulo pulmonar, uma adenopatia hilar, portanto, uma linfadenite, e também derrame pleural. Então, a tuberculose progressiva acontece em indivíduos imunodeprimidos, na tuberculose primária. Em vez de passar por aquela fase do complexo primário, já vai direto para a forma de pneumonia bacteriana aguda, como se fosse uma pneumonia bacteriana aguda.
vai consolidar o lóbulo, ter adenopatia hilar e derrame pleural. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ok? Vamos devagar, que a gente vai chegando lá. Bom, então, o que é complexo primário? Aqui está um esquema de um pulmão, em que você, só para a gente entender, o bacilo ele vai ser aspirado através da traqueia, vai alcançar os brônquios fontes, independente se é direito ou esquerdo, e esse bacilo ele vai caminhar através da árvore brônquica até a periferia do pulmão. Ou ele fica abaixo da pleura, ou ele fica entre os lobos superior e inferior. Ok? Então, ele sempre vai colonizar nessa região aqui. A gente fala o seguinte, no terço inferior do lobo superior ou no terço superior do lobo inferior, mas sempre na periferia do pulmão. Então, essa localização. Daqui, esse bacilo, como eu falei a vocês, vai ser fagocitado pelos macrófagos residentes nos alvéolos. O macrófago não vai conseguir destruir os bacilos, vem outros macrófagos, através de citocinas eles vão chegar, vão tentar fagocitar, não consegue, vai se romper e a partir então daquela ruptura vai cair nos vasos linfáticos pulmonares, que o pulmão ele tem ricamente vascularizado de linfáticos na periferia. Então, esses vasos vão drenar para os linfonodos peritraqueais ou peribrônquicos. E ali, então, vai formar uma inflamação daquele linfonodo. Então, o conjunto nódulo ou cancro de inoculação na periferia do pulmão, subpleural, né? Mas a linfangite, que vai drenando aqui, e a linfadenite, caracteriza o complexo primário. Então, esse é o complexo primário de GHON, G-H-O-N. Aqui um corte de pulmão, só para a gente lembrar um pouco como é que as coisas acontecem. Aqui um alvéolo pulmonar, em que você tem, né, a luz do alvéolo. Aqui você tem os pneumócitos 1, que são responsáveis pelas trocas. Aqui você tem os pneumócitos 2, que são mais elevados, que eles secretam surfactante. E aqui você tem os macrófagos soltos dentro do alvéolo, que são chamados de macrófagos residentes. São esses macrófagos que fagocitam o bacilo quando ele chega na luz alveolar na periferia do pulmão. Okay? Aqui, então, eles vão fagocitar, não destroem, rompem-se. Depois vem outros macrófagos, vão fagocitar, os bacilos vão proliferar e vai romper. Em um determinado momento, isso vai ser drenado lá para o linfonodo paratraqueal através das vias linfáticas. Quando chega na periferia, ele desenvolve, lá na periferia, né, do pulmão, ele desenvolve uma reação desse tipo aqui, que nós chamamos de granuloma. Então, é uma reação crônica, porque o bacilo é de baixa virulência, ele não provoca uma reação inflamatória aguda, nos moldes que a gente sabe, aí, de muito neutrófilo, mas sim, eles são, esses bacilos não conseguem ser destruídos pelos macrófagos. O que vai acontecer? Os macrófagos se transformam num tipo de célula chamada célula epitelioide, que ela lembra um epitélio, uma célula epitelial, e no centro desse granuloma nós temos a chamada célula gigante de Langerhans. Essa célula é patognomônica da tuberculose. Não confundir célula de Langerhans com célula de Langerhans. Langerhans é um epônimo que significa ilhotas pancreáticas
e também algumas células da placenta, algumas células dendríticas da pele. Langhans é a célula da tuberculose. Existe um outro epônimo que nós chamamos também de célula de Langhans, mas não é a célula gigante. É uma célula de Langhans que ocorre na placenta. Mas aí é outra coisa. Então, essa célula gigante é uma célula grande, geralmente multinucleada, formando sincício, né? Com essa característica aqui em forma de ferradura. Os núcleos ficam como se dispusessem numa forma de ferradura. Então, o granuloma ele é constituído por uma célula gigante, células epitelioides em torno, que são macrófagos modificados, e uma área mais externa, que nós chamamos, alguns chamam de coroa linfocitária, que fica externa a essas células macrofágicas, linfócitos T. Linfócitos T. Então, esse é o granuloma. Mas só que esse granuloma, que ocorre lá na periferia, ele também pode evoluir para um tipo de necrose, que é chamada necrose caseosa. Então, olha só. Aquele granuloma, que aqui estão as células epitelioides, ele pode evoluir... Oi? Alô? Alguma dúvida? Está tranquilo? Ele pode evoluir para uma necrose caseosa. Pessoal, só um instantinho, que eu vou atender um telefone aqui e já retorno. Tá? Só vou mutar aqui a minha voz, vou dispensar o telefone aqui. Um minutinho. Então, pessoal, esse granuloma ele vai originar a chamada necrose caseosa. Quer dizer, então você tem células epitelioides, células gigantes multinucleadas e necrose caseosa. Quando a tuberculose predomina o granuloma, quer dizer, com reação celular, o indivíduo tem mais resistência. Quando predomina a necrose caseosa, o indivíduo tem menos resistência. Alguns costumam chamar isso aqui, quando predominam os granulomas, de tuberculose produtiva, porque está produzindo células. E quando você tem a necrose caseosa, de tuberculose exudativa, porque está exudando, tem mais necrose, fica mais amolecido. Então, essa é a diferença, eu estou passando para vocês. Isso tudo aqui, pessoal, acontece lá na periferia do pulmão, naquele campo de inoculação. Então, aqui, vamos aqui uma imagem da tuberculose primária, em que vocês veem aqui o campo de inoculação, tá vendo? Aqui, a gente não consegue ver macroscopicamente a linfangite, mas vemos a linfadenite em torno da traqueia ou dos brônquios, dos nódulos linfóides da região central do pulmão. Então, se vocês observarem, a coloração, né, desse material aqui é uma coloração meio amarelada. Então, isso aqui lembra o caseum do leite, como se estivesse fazendo queijo, caseum. Daí o nome de caseosa, que vem do caseum. Então, necrose caseosa é devido a se parecer, né, com uma das fases da produção do queijo, que é o leite. Tá bom? Bom, o indivíduo na tuberculose primária, o que acontece? Ele tem a tuberculose pode evoluir de algumas maneiras. Ou esse complexo primário, que está aqui, o campo de inoculação, na periferia. Aqui está o linfonodo inflamado. Ele pode se calcificar, o linfonodo, e também calcificar aquele nódulo periférico. Quando acontece isso, que se você vai ver um raio-x de um paciente
vai chegar lá no seu consultório. Você vai ver calcificação na região central do pulmão e na periferia. Então, isso aqui seria aquele campo de inoculação calcificado. E aqui o linfonodo calcificado. O radiologista, ou a radiologia, chama isso de complexo de Ranke. Então, levem daqui. Complexo de Ranke é o complexo primário calcificado no raio-x. Então, aparece essa imagem, né? A calcificação do linfonodo e a calcificação do nódulo periférico, nódulo de Bone. Muito bem. A tuberculose primária progressiva, que é outro tipo de tuberculose primária, indivíduos que têm deficiência imunológica, imunodeprimidos, em vez de ele fazer o complexo primário, pode fazer uma forma mais grave, que lembrar uma pneumonia bacteriana aguda. Então, os pulmões ficam todos alterados, consolidados, e você vai ter também o quê? Além disso aqui, você vai ter uma linfadenite, que não aparece, e também vai ter derrame pleural. Então, uma tuberculose mais grave do que aquela tuberculose primária. Bom, a tuberculose primária, então, eu vou voltar aqui, a imagem anterior, ela pode evoluir para calcificação e aparente cura. Então, fibrosou, o indivíduo é imunocompetente, embora tenha esse bacilo, nunca tinha tido contato com bacilo, ele fez uma tuberculose primária do tipo complexo de Bone, calcificou ali, calcificou aqui. Só que, às vezes, nesse nódulo calcificado, ficaram bacilos de Koch quiescentes, quietos, sem atividade. Se algum dia o indivíduo cair sua imunidade ao longo da sua vida, essa tuberculose pode ser reativada. Então, na reativação, o que pode acontecer? Ou ela pode se envolver essa tuberculose aqui, que eu vou mostrar para vocês, disseminando por via sanguínea, é a chamada tuberculose miliar, vários nódulos tuberculosos disseminados pelo pulmão, indivíduos também que são às vezes imunocompetentes, com a imunidade, pode desenvolver esse tipo de tuberculose. É quase que uma bacteremia tuberculosa. Então, vai desenvolver esse nódulozinho aqui em todos os órgãos, no pulmão, nos rins, no fígado, enfim, em vários locais. Geralmente, quando a pessoa tem uma tuberculose miliar, que é a bacteremia tuberculosa, envolvendo todos os órgãos, é um quadro gravíssimo, que quase sempre o paciente não resiste, quase sempre ele falece. Então, essa tuberculose é a tuberculose miliar. Se a gente observar aqui no aumento maior, você vai ver pequenos nódulos assim, né, de necrose caseosa, granulomas, tuberculose miliar, disseminados pelo pulmão. Ok? Tem esse nome de tuberculose miliar, que ele se parece com pequenos milhetes, que é um tipo de milho que ocorre na Europa. Então, parecendo milhete, falou-se então em tuberculose miliar. Então, essa é a macroscopia dessa tuberculose, disseminação por via hematogênica. Bom, aí vamos lá. Aquele indivíduo estava com aquela tuberculose primária, os bacilos reativaram. Se ele tiver muito imunodeprimido, ele pode desenvolver uma tuberculose miliar, ou ele pode desenvolver a chamada tuberculose secundária. Então, como é que acontece a tuberculose secundária? Ou pode ser devida à reativação daquele nódulo primário quiescente, os bacilos estão lá quietinhos, aparentemente foi curada, mas não foi curada, ou então ele pode voltar para o ambiente cheio de tuberculoso, que tenha muita tuberculose. Então, a tuberculose secundária, ela pode se dar
ou por reativação daquele nódulo de GON, ou então ele se reinfectar num ambiente totalmente contaminado. Ok? Então, a tuberculose secundária ocorre em pacientes previamente sensibilizados, habitualmente surgindo como nódulo com menos de 2 centímetros de diâmetro no ápice do lobo superior, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, olha só a diferença. A tuberculose primária, ela é subpleural, geralmente no terço inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior. Já a secundária é diferente. Ela vai lá para o ápice pulmonar, né? Próximo ao ápice, né, do lobo superior, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura, lá em cima. Então, a tuberculose secundária tem um padrão morfológico diferente da primária. Essa secundária, já volto a repetir, pode ser devida à reativação do nódulo quiescente, daquele nódulo primário, ou então se reinfectar. A morfologia são nódulos circunscritos com graus variáveis de caseação central. Quer dizer, nódulos circunscritos com vários graus de necrose caseosa. Formação de granulomas e também acompanhado de fibrose periférica. Então, esse é o padrão morfológico da tuberculose secundária. Apical. Professor, Oi. desculpa interromper. Foi O senhor fez uma comparação com a localização. Uhum. A secundária no ápice do lobo superior e a primária aonde? A primária é subpleural, mas geralmente, eu vou voltar ao slide aqui para você ver melhor, o primeiro slide que eu coloquei. Tá. Pode ser? Primeiro, claro. deixa eu ver. Desculpa, professor. Olha aqui, tá vendo? Ela é subpleural, mas não é no ápice. Ou ela ocorre, geralmente ela ocorre na porção inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior. Tá vendo? Então, essa é a localização do complexo primário de GON. Já que é a tuberculose primária, se o indivíduo tiver uma boa imunidade. Se ele tiver uma imunidade muito baixa, se ele teve contato com bacilo pela primeira vez, ele vai desenvolver uma forma mais grave, que é a pneumonia, tipo uma pneumonia bacteriana, envolvendo todo o pulmão. Tá bom? Deu para entender agora? Tá ótimo, professor. Obrigada. Só vou voltar àquela imagem do raio-x para você entender bem isso aí. Olha só, isso aqui é o linfonodo calcificado, complexo de Ranke, que era o nódulo primário. Aqui era o campo de inoculação, na periferia, mas olha a posição dele. É baixa. Aqui seria no ápice secundário. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, muito bem. Vocês entenderam até aqui, né? Cerca de 1 a 2 centímetros da pleura no ápice do lobo superior. Essa é a morfologia, né? Com graus variáveis de caseação central, granulomas e fibrose periférica. Bom, mas a tuberculose secundária, aquela que nós vimos lá no ápice, né, lá com cerca de 1 a 2 centímetros da pleura, ela pode ter algumas evoluções. Então, por exemplo, pode evoluir para tuberculose pulmonar progressiva, acontecendo geralmente em adultos mais velhos ou pessoas imunossuprimidas. Os nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes dos pulmões, vai provocar erosão dos brônquios e dos vasos, criando uma cavidade irregular e provocando hemoptise. Quer dizer, então, os pacientes que têm hemoptise, todos eles são de tuberculose secundária progressiva. A tuberculose primária não provoca hemoptise.
podendo se disseminar por via canalicular. Quando eu falo canalicular, é via endobrônquica ou endobronquiolar, dentro da árvore brônquica, via linfática ou vascular sanguínea. Então, vou repetir aqui. A tuberculose progressiva, os nódulos expandem-se, vão erodir os brônquios e vasos, criando uma cavidade irregular e provocando hemoptise, podendo se disseminar por via canalicular, linfática ou vascular. Então, a partir daquele nódulo lá em cima, ele pode envolver todo o pulmão. É a chamada tuberculose pulmonar progressiva. A cavidade pleural quase sempre é envolvida e pode desenvolver derrames pleurais serosos. Lembra que nós falamos na pleurite serosa? Aqui também. Empiema tuberculoso, dá a necrose e forma como se fosse um empiema, uma coleção de tuberculose, de necrose caseosa dentro da pleura. Chama-se empiema tuberculoso. Ou então, uma pleurite, uma inflamação da pleura fibrosa obliterante. Então, essa aqui são as complicações da tuberculose pulmonar progressiva. Ok? Muito bem. A tuberculose secundária também, aquela lá em cima, pode evoluir também para a doença pulmonar miliar. Os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação sanguínea e voltam ao pulmão. É exemplo que eu já mostrei a vocês. Vou mostrar a imagem de novo aqui da miliar. Essa aqui. Ok? Também é uma complicação da tuberculose, a exemplo da primária. Muito bem. Professor, Oi. essa cavidade irregular aí, que provoca hemoptise, são as cavernas? Sim, eu já vou mostrar a vocês. Ah, tá. Ok? Então, vamos lá. Ok. Vamos em frente aqui. Então, olha só. Começou lá no ápice. Aí começou a erodir, começou a formar uma cavidade, mistura a necrose caseosa com sangue, vai erodir os brônquios e os vasos sanguíneos, e o camarada vai começar, então, a fazer o quê? Ele vai ter hemoptise. Hemoptise, às vezes, é sangramento, então escarro sanguinolento. Por quê? Vai cair na via canalicular, na via endobrônquica, ou endobronquiolar, e a pessoa vai expelir. Então, mais uma coisa, a pessoa só se torna contaminante na tuberculose secundária, quando ele começa a expelir, né, aquele material misturado com sangue, dando hemoptise, ou então chamados de escarros hemoptóicos, com sangue. Mas, ao mesmo tempo, ele também pode cair por via canalicular ou via sanguínea e dar essa tuberculose progressiva aqui, ó, que aí vai dar vários nódulos, destruindo praticamente todo o pulmão. Aí você, daquela área inicial, ele vai se disseminando, formando nódulos secundários. Isso aí pode se dar por via sanguínea, via linfática ou via canalicular também. Então, o pulmão pode ser todo envolvido. Aí vai destruindo o pulmão. Aqui, um exemplo melhor. Iniciou-se aqui, no ápice, essa lesão se transformou, né? Aqui, lesão cavitária, forma caverna tuberculosa, e daqui, então, ela começa a disseminar. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, e vai embora. Eu tenho a impressão nessa imagem que isso aqui é o nódulo primário. Você está vendo esse nódulozinho mais amarelo aqui? Por quê? Ele está subpleural. Daqui, ele pode ter sido reativado, mas continuou em atividade e foi fazer a tuberculose secundária aqui em cima. Então, vocês veem que a tuberculose é complexa. E mais, quase que eu posso afirmar, se vocês observarem aqui esse lobo inferior do pulmão, olha aqui como é que está isso aqui de uma coloração diferente. Está vendo?
um acinzentado mais escuro, aqui um pouco mais claro. Então, aqui já é um parênquima consolidado. Então, é como se fosse uma pneumonia aguda. Então, seguramente, esse paciente fez uma tuberculose primária, evoluiu, complicou com uma pneumonia e fez uma secundária progressiva aqui em cima. Quer dizer, o pulmão ficou todo destruído. Aqui é a tuberculose miliar secundária, né? Aqui é uma caverna tuberculosa. Se a gente observar, a gente só considera, doutora, caverna tuberculosa depois que você tem necrose caseosa no centro, que ela foi eliminada por via brônquica e formou-se uma fibrose em torno. Forma uma fibrose. Antes, você ainda não considera caverna, você tem uma lesão cavitária, mas não é caverna tuberculose. Agora, sempre a tuberculose, cavitária ou não, ela envolve a pleura. Como toda pneumonia, quando falarmos sobre o pulmão, vocês vão ver que toda pneumonia sempre tem um componente pleural. Então, aqui, envolvendo a pleura, ela vai dar uma fibrose pleural, que é conhecida como paquipleuriz. Paque endurecido, pleuris de pleurite. Aqui, um linfonodo, né, hilar, mas com antracose. Aquela lesão, né, da poluição ambiental. Aqui um raio-x de um paciente com tuberculose pulmonar secundária, já formando a cavidade, né, a caverna tuberculose. Se a gente observar, essa caverna ela sempre tem uma fibrose periférica. Ok? Então, essa é a caverna tuberculose. Aqui uma outra imagem radiológica, aqui uma lesão mais baixa, desenvolveu possivelmente aqui a lesão cavitária inicial, mas a caverna foi formar aqui embaixo. Enfim, a caverna é oca, não tem nada dentro. Por quê? Foi expelido a necrose caseosa junto com sangue, etc, etc, etc. Então, o paciente, volto a repetir, ele só se torna infectante quando ele está com lesão cavitária ou lesão por via canalicular, que vai sendo eliminada através dos brônquios, ele então vai escarrando e tossindo, contaminando o ambiente com as partículas de Fleeg. Ok? Alguma dúvida aí? Está tranquilo? É importante, Está tranquilo, professor. Tranquilo, professor. A gente frisar uma coisa. Como essa caverna é um espaço vazio, ela tem uma fibrose em torno dela, o que acontece? Isso é local, às vezes, de infecções bacterianas secundárias, formando, às vezes, abscesso aqui, ou então até mesmo de fungos. Alguns fungos chamados fungos oportunistas, eles podem colonizar aquela caverna da tuberculose e formar, então, uma bola de fungo. A gente chama de fungus ball, bola de fungo, se colonizando a caverna que está vazia. Bom, agora vamos falar um pouco na tuberculose extrapulmonar. Bom, a tuberculose, a primeira delas, a tuberculose intestinal. Ela ocorre mais habitualmente no ilho terminal, colonizando os agregados linfóides, que são as chamadas placas de Paia. Lembra-se da placa de Paia? É o tecido linfóide associado à mucosa, que é muito rico no ilho terminal, levando aquela mucosa à ulceração, você vai levar a ulceração da mucosa acima, suprajacente. Muito bem. Aí você me pergunta, e aí, como já falei no início, essa tuberculose intestinal, ela pode ser contraída pelo Mycobacterium bovis.
ou pelo Mycobacterium hominis, se for deglutida lá da tuberculose pulmonar. Se for, vamos fazer um exercício aqui. Se o paciente nunca teve contato com bacilo, ingerir um leite contaminado, a tuberculose vai descer pelo esôfago, o estômago é ácido, não acontece nada com o bacilo, ele é resistente e vai embora. Chega no nível terminal, ele vai colonizar aquilo lá. Vocês acham que pode haver, num primeiro momento, uma tuberculose primária intestinal ou não? O que vocês acham? Vou repetir aqui. Paciente anérgico, nunca teve contato com o bacilo da tuberculose. Ele ingere um leite contaminado. Aquele bacilo vai descer. Vai chegar lá no hílio terminal. Ele pode fazer uma tuberculose primária ou já vai direto uma tuberculose intestinal secundária? O que vocês acham? Acho que sim, professor. Hein? Eu acho que pode ser primário também, professor. Também acho que Então, Também acho que pode. exatamente. Então, pode também haver uma tuberculose primária intestinal. Não precisa só, quer dizer, não há só tuberculose primária pulmonar. Pode haver intestinal também. É a mesma coisa. Chega lá, o bacilo vai penetrar, né? Vai lesar a mucosa, vai fazer uma linfangite e vai fazer uma linfadenite mesentérica, lá no hílio terminal, tuberculose primária. Se o paciente tiver uma boa resistência, ele pode fazer a mesma coisa da tuberculose pulmonar. Pode calcificar, pode ser aquele tuberculose, aquele complexo calcificado, e depois ele pode até fazer uma tuberculose intestinal secundária, se a tuberculose, aquele bacilo, se reativar. Ou se ele novamente ingerir o bacilo da tuberculose. Deu para entender? Ok, pessoal? deu sim, professor. A tuberculose Sim. intestinal pode ser primária ou secundária também. Esse paciente também ele pode fazer a tuberculose miliar sistêmica. Eu falei para vocês na tuberculose miliar pulmonar, né, que ela tem uma evolução melhor, mas ele pode fazer uma tuberculose pulmonar sistêmica, disseminar para vários órgãos, para rim, para fígado, fazer vários tubérculos miliares. Quando acontece isso, geralmente é um indivíduo imunodeprimido, geralmente o aidético, que está muito deprimido, pode fazer esse tipo de tuberculose. A tuberculose ela voltou a crescer muito com o advento da AIDS, com a imunossupressão da AIDS. Então, é complicado isso aí de falar, mas acontece isso. A tuberculose miliar sistêmica é muito grave, é uma septicemia tuberculosa. O terceiro tipo de tuberculose extrapulmonar é a chamada tuberculose isolada, ou tuberculose órgão-alvo. Entre estas, nós vamos citar aqui a chamada meningite tuberculosa, em que ocorre infecção da tuberculose sempre com disseminação sanguínea, ok? Às vezes não fazendo tuberculose miliar. Pode disseminar por via sanguínea? Pode. Faz tuberculose miliar? Nem sempre. Pode fazer formas isoladas, como essa aqui. Meningite tuberculosa, geralmente envolvendo a leptomeninge, são quadros graves também, né, de meningite. A tuberculose renal, que é conhecida como tuberculose fria ou tuberculose cirúrgica, porque habitualmente não dá sintomatologia, apenas uma febrícula e emagrecimento. Às vezes você tem uma hematúria, às vezes não tem. Por quê? Vai haver destruição do parênquima renal e a tuberculose pode não cair na urina. Quer dizer, pode não cair, pode não sangrar. Então, às vezes, você nem tem hematúria. Então, é chamada tuberculose fria ou cirúrgica. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, hoje a gente tem mais métodos para descobrir isso,
essa tuberculose era descoberta durante a cirurgia. Pensava-se que era um tumor renal, pelo volume tumoral, o cirurgião abria, quando você examinar, era uma tuberculose renal. Também temos a tuberculose da suprarrenal, que pode acontecer, geralmente ela provoca síndrome de Addison, né, que você tem uma deficiência da glândula suprarrenal. Tem a tuberculose óssea, que pode acontecer nos ossos longos, mas quando ela acontece nas vértebras, ela é chamada mal de Pott, P-O-T-T. Então, a tuberculose óssea acontece em qualquer osso, mas quando acontece na vértebra, é conhecida como mal de Pott. Tuberculose tubária, mulher fica estéril. Aqui o mal de Pott, que é a tuberculose lá da vértebra, e a tuberculose cutânea, que é conhecida como lúpus vulgar. Lúpus é uma doença em que você tem um eritema na pele, né, grande, tem várias formas de lúpus, mas o lúpus vulgar é a tuberculose cutânea. O outro tipo de tuberculose, que hoje, ainda bem que está em desuso, está caindo, mas eu fiz recentemente, tem mais ou menos uns 8 meses, um diagnóstico no hospital universitário, que era linfadenite tuberculose. É a chamada escrófula, quando acontece na região cervical. Então, essa escrófula é o seguinte, é a drenagem, né, do material necrosado para a pele. Então, a linfadenite tuberculose, você tem a necrose caseosa drenando para a pele, é conhecida como escrófula. Pessoal, só um minutinho, estão tentando falar comigo novamente no telefone aqui, eu vou liberar essa chamada aqui, só um minuto, eu vou mutar aqui, tá? Só um instantinho. Então, pessoal, essa escrófula, ela ocorre no pescoço, geralmente, na região cervical. Quando você tem uma linfadenite tuberculose, vai drenar para a pele. Professor, Oi. o senhor tinha falado que a pessoa pode pegar novamente, né, a tuberculose. Aí, se ela pega, aí, por exemplo, calcificou, ela pegou a tuberculose uma vez, cuidou, né, calcificou. Se ela pegar novamente, necessariamente ela vai para a fase secundária ou ela pode ter os mesmos sintomas da fase primária, que é só pequenos pontos que se calcificam e fica uma coisa mais branda? Não, não. Sempre que a pessoa se reinfecta, ou então aquele bacilo que está quietinho lá, ele volta a ficar ativo, você vai pegar a tuberculose secundária. Sempre. Não pega a primária de novo. Okay? A primária ele já teve. Então, se ele fizer o complexo primário de Ghon, ele tem uma boa resistência. Ele vai desenvolver o granuloma, o bacilo vai ficar quieto, quiescente, calcifica. Se aquele bacilo, se o camarada, a determinado momento da vida dele, cair a imunidade dele, aquele bacilo que está quiescente, que está quieto lá, ele pode tornar-se novamente ativo. E aí vai desenvolver a tuberculose secundária. Eu vou te mostrar o slide. Mais pesada, né? É porque é o contrário. Geralmente, quando a gente já tem uma doença que a gente desenvolve pela segunda vez, o sistema imunológico, né, a gente está mais preparado. E nesse caso, eu senti que é pior, né? Sim, tuberculose vai desenvolver a tuberculose secundária. Se bem Entendi. que a tuberculose secundária, o sistema imunológico, é aí que a gente vai conversar aqui. Quase sempre ela faz uma reação celular com formação de granuloma. Mas o granuloma não significa cura. O granuloma também ele vai desenvolver fibrose, vai destruir o pulmão também, da mesma forma que a necrose caseosa. Entendeu? Entendi. Então, sempre, às vezes, nessa situação, você vai ter tuberculose secundária. Tá certo. Bom? Obrigada. Nada. Muito bem. Então, vamos aqui continuar.
exemplo de tuberculose intestinal secundária, em que você tem no ilho terminal, né, úlceras transversais. Isso aqui já é secundária, aqui, ó, úlceras transversais. Esse é o padrão da tuberculose intestinal secundária. Aqui a tuberculose renal, em que você tem destruição das pirâmides renais, é como se fosse uma pielonefrite crônica, tuberculose. E, às vezes o rim vai ficando completamente destruído. É a chamada tuberculose fria. Aqui é o chamado mal de Pote, em que você tem lesão no corpo vertebral, o corpo vertebral é destruído e uma vértebra, praticamente, ela amassa uma outra vértebra. Então, por exemplo, tem tuberculosos clássicos, né, com mal de Pote, com a tuberculose óssea de vértebra. O Aleijadinho era um deles. O Aleijadinho teve uma tuberculose vertebral, tinha várias vértebras, então ele ficou com escoliose, com cifose, todo torto, exatamente por isso, né? A tuberculose destruiu o corpo vertebral. E tem mais um problema, às vezes a tuberculose aqui, olha, ela destrói muita necrose caseosa, ela vai drenar para a goteira, né? Goteira aqui do lado da vértebra, e pode disseminar para outras vértebras também. Aqui, tuberculose cutânea, que é o chamado lúpus vulgar. Está vendo? E aqui, a escrófula, que é a tuberculose, a linfadenite tuberculosa, que ela vai como se fosse um furúnculo, aparentemente. Ela vai destruindo o linfonodo, perfura, destrói e vai drenar. Isso aqui já é uma escrófula mais antiga, que ainda está para perfurar. É interessante essa escrófula, que tem uma história, que vou só para a gente repisar isso aqui. Na Idade Média Baixa, dominava o absolutismo na Europa. Os reis eram senhores absolutos. Todo mundo achava que os reis eram desígnios de Deus, eram filhos de Deus. Então, os reis, teve uma época lá que ninguém conseguia curar a tuberculose. A tuberculose só aparecia nos tuberculosos, principalmente na França, em Paris tinha muito tuberculoso, com o aparecimento dessa escrófula. Aí, o que ele fazia? Ele mandava os súditos levarem moedas de ouro, ele pegava a moeda de ouro, colocava em cima da escrófula e dizia, olha, você pode ir embora que você está curado. E ficava com moeda para ele. Então, isso ele foi enchendo o tesouro real de moedas de ouro, e o camarada ia para casa e não se curava e morria. Mas ele achava que o rei tinha curado. Então, essa é uma das histórias, né, da tuberculose. A tuberculose, o bacilo O-passo resistente, o bacilo de Koch, é um bacilo aeróbio restrito, ele precisa de oxigênio para viver, né, para se reproduzir. Então, por isso é que, às vezes, no secundarismo, ele vai mais para o ápice pulmonar, que lá é mais aerado do que os outros lugares do pulmão. E tem mais uma explicação aí, um dos tratamentos heróicos, né, no século passado, em que tinha sanatórios em lugares altos. Então, tinha lugares no Brasil que tinha sanatório de tuberculoso. Ali em São Paulo, tem aquele lugar lá que todo mundo vai para lá, uma estação, o pessoal vai de férias. Como é que chama aquele lá? Lá no alto, perto de Taubaté, por ali? Não, esqueço o nome agora. Lá tinha sanatórios, o pessoal ia todo para lá se curar da tuberculose. Só que não curava, né? Porque em lugar alto, menos oxigênio. Alguns até melhoravam, mas outros não. Então, era isso. Ok, pessoal. Então, no tuberculose, eu tenho isso para vocês. Se tem alguma dúvida, querem algum esclarecimento sobre isso? Está tranquilo? Professor, quando ela está em outros órgãos, tem sintomas específicos ou a investigação é só laboratorial mesmo? Não.
Olha só, como eu te falei, a tuberculose renal, às vezes, ela é fria, mas às vezes ela pode dar hematúria. A tuberculose óssea, o indivíduo tem dor, claro, e nessa da tuberculose do mal de Koch, ela costuma, às vezes, destruir a vértebra, então dá sintomatologia e dor também, e às vezes até paralisia. Mas aí já é no estágio mais avançado, né? Sim. Então, quando a pessoa tiver uma tuberculose que, por exemplo, porque pulmonar é bem característica, né? Eu só conhecia pulmonar. Ela tem que ficar prestando atenção se ela não pode ter desenvolvido em outro lugar e ainda não sabe, né? Não tem sintomas e que só vai descobrir quando chegar num estágio mais avançado, né? Mas geralmente, quando você tem uma tuberculose isolada dessa, extrapulmonar, quase sempre tem sintomatologia. Por exemplo, a tuberculose tubária. Mulher quer engravidar, não engravida, você vai ver que está com a tuberculose tubária. A tuberculose da suprarrenal. Você destrói a medula e a córtex, você vai ter sintomas de deficiência de hormônio suprarrenal. E assim vai, você sempre tem que equilibrar. Por exemplo, tuberculose intestinal, sintomatologia, diarreia, né? Sangramento, etc. Então, você vai investigar aquilo. Né? Não, eu entendi. O que eu estou falando é que, às vezes, a pessoa tem a tuberculose pulmonar, acha que ficou só na pulmonar e talvez esteja se desenvolvendo em outros pontos e eu acho que as pessoas não têm muito essa noção. Pelo menos eu nunca ouvi falar, por exemplo, tive uma tuberculose pulmonar, agora vou investigar outros tipos de tuberculose que eu possa ter tido, entendeu? Exatamente, melhor investigar. Eu acho que isso não é esclarecido para a população, porque eu vejo muita questão de tuberculose, está com tosse, venha, mas não passa para a segunda fase. Eu, por exemplo, conheço pessoas que tiveram tuberculose e eu nem sei se podem ter outro tipo de coisa que ainda não apareceu, entendeu? Pode ter tido uma tuberculose extrapulmonar, né? Que ainda não manifestou e aí está ali e a pessoa não sabe. O grande problema é que as pessoas estudam pouco tuberculose atualmente. Uhum. A tuberculose, depois do advento aí da quimioterapia, então o pessoal acha que a quimioterapia, faz a quimioterapia, curou a pulmonar, está curado, mas não esquece de investigar os outros, tá bom? Que pode acontecer. Tá? Por exemplo, a tuberculose pulmonar, pessoa que vai escarrar, aquele escarro hemoptóico, cheio de necrose caseosa, cheio de bacilo, o que pode acontecer? Ele pode ter uma tuberculose de laringe, tuberculose de corda vocal, tuberculose da epiglote, e por aí vai. Né? Tudo onde tiver o bacilo vai se assestar e pode fazer uma tuberculose secundária. Uma tuberculose isolada, vamos dizer assim, como consequência da tuberculose pulmonar. Ou até mesmo da intestinal. A intestinal nem tanto, porque a intestinal é mais localizada no intestino. Pode fazer a prima infecção tuberculosa, que eu não vou falar aqui o nome da pessoa, porque vocês vão achar que eu estou de brincadeira, mas não estou. A tuberculose primária intestinal, o complexo primário, é chamado complexo primário de COM. Em vez de você falar GON, G-H-O-N, você fala COM, K-H-O-N. Ok? Então, a tuberculose primária intestinal, complexo primário de COM. E por aí vai, quer dizer, existe uma série de situações aí. Só que a tuberculose, o pessoal acha que a tuberculose hoje já está erradicada, mas não. Tem muito caso de tuberculose. De vez em quando a gente pega tuberculose aí. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu vi uma pleurite fibrosante tuberculosa há 6 meses aqui no hospital. O paciente fez um PAC pleuris, estava impedindo o pulmão de respirar, ele teve que ser operado para retirar aquela pleura, para desobstruir o pulmão voltar a expandir. Mandou a patologia, quando eu fui ver, tuberculose pleural, fibrosante. Um PAC pleuris tuberculoso. Então, isso pode acontecer. A gente sempre tem que pensar nessas doenças infecciosas. A pessoa hoje pensa muito em doença mais sofisticada, mas esquece do básico. O básico a gente não pode esquecer. Tá bom? Tá bom. Obrigada, E, viu? pessoal, mais alguma pergunta? Professor, você pode me tirar uma dúvida?
Pode falar. Quando a gente se infecta com o bacilo de Koch, a gente passa a ser portador dele? É tipo herpes? A gente Não, passa a ser portador do bacilo, não, pode não, envolver não, várias não, vezes ou não, se não, não. infectar várias vezes? Não, olha só. Quando você é primário, você nunca teve contato com bacilo, vamos supor, é alérgico, é virgem de contato. O bacilo vai lá na periferia do pulmão, vai fazer aquele granuloma, aquela lesão de campo de inoculação subpleural, né? Mas você é um indivíduo imunocompetente. Aí ele vai fazer a linfangite, vai fazer a linfadenite. Como você é imunocompetente, a tendência do complexo primário é a pessoa bloquear aquilo ali. Às vezes a pessoa se cura, fica só no complexo primário, calcifica e forma aquele complexo de Ranke que eu mostrei para vocês lá na radiologia, que é a calcificação no complexo primário. Às vezes não tem mais bacilo nenhum ali, mas você não pode afirmar com segurança. Mesmo calcificado, ele pode ter bacilo ali quiescente, bloqueado pela imunologia. Se baixar a imunidade, ele pode ser reativado. Aí você pode fazer a tuberculose secundária. Agora, não é igual o herpes. Eu estou falando o seguinte, se você tiver um bacilo ali quiescente, pode reativar, mas se não tiver, não vai reativar, a não ser que você se reinfecte, você aspire novamente o bacilo. Aí você pode, depois de 10 anos, se você estiver num ambiente com tuberculose e respirar, você vai fazer uma tuberculose secundária de reinfecção, porque você já teve contato com o bacilo. Entendeu? Tá, entendi. Pode ser um bacilo que está tipo adormecido ou posso curar totalmente. Exatamente. E Você aí é eu imunocompetente. infecto. Você está Tá. imunizado. Tá? Entendi, tá bom. Obrigada, professor. Ok? Então, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu vou deixar a aula aberta aqui com mais 10 minutos para vocês colocarem nome e número, tá bom? Que é para mim cobrar, então, botar na frequência de vocês. Ok, pessoal? Então, boa tarde. Professor, eu não lembro se perguntaram, mas com a Covid e o uso de máscara, diminuiu bastante a tuberculose? Ah, doutora, eu não posso afirmar ou negar isso aí, não. Sabe? Se você está usando máscara direto, lógico que você, mesmo no ambiente carregado de bacilo, você pode se proteger, né? Você está com a máscara. Agora, tem gente que está usando a máscara só na boca, não está usando nas narinas. Totalmente errado. Professor, Oi. como que é o tratamento da tuberculose? Olha, doutora, eu sou patologista. O tratamento da tuberculose, você usa quimioterápicos, tem várias associações quimioterápicas. Eu não posso te falar agora aqui, mas se você for num posto de saúde do Estado, que o posto de saúde, para essas doenças infecto-contagiosas, eles têm esquemas terapêuticos, inclusive fornecendo medicamentos. Qualquer postinho aqui de Vassoura, você consegue isso aí. Eu, de momento, assim, não posso lhe afirmar com certeza. Mas Carol, a gente teve em saúde da família, o professor explicou. Não sei se sua turma teve ainda, é um coquetel. Então, hoje, vai depender de muita coisa, né? Às vezes, entra um quimioterápico mais novo e acresce naquele... O grande problema é o seguinte, como todo bom brasileiro, como todo bom paciente, começa-se um esquema quimioterápico. Então, ele tem que tratar durante 6 meses, vou colocar hipoteticamente aqui. Aí, ele, com um mês e pouco, ele acha que melhorou, para de tomar. Sabe o que acontece? Vai adquirir resistência, o bacilo adquire resistência. Aí tem que mudar o esquema quimioterápico. E, às vezes, não resolve. A rifampicina, tem um esquema que existe lá no posto, tá bom? Tanto para tuberculose, como para bacilo de Hansen também, como para hanseníase. E olha, tem muita hanseníase.
né? Eu também dava uma aula de hanseníase, como o nosso tempo encurtou, eu acabei suspendendo essa aula, mas tem muita hanseníase também. A gente vê e não percebe que é hanseníase. Tá bom? Então é isso. Respondi a sua pergunta, doutor? Respondeu sim, professor. Obrigada. Então, tá bom. Então, pessoal, eu vou dar o tempo de 10 minutos, são 20 para as 4, para vocês colocarem nome e matrícula no chat aí, tá bom? Depois eu passar para a frequência de vocês, tá? Tchau, Valeu, professor. Abraço. obrigada. Boa tarde, vou deixar mais 10 minutos aberta a aula aqui. Obrigada, professor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela aula, professor. Ok, pessoal. Foi ótimo. Eu vou mutar aqui porque eu tenho que atender o telefone, tá bom, pessoal? Tchau, então. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde. Valeu, professor.